Nós agora vamos passar para o próximo quadro, que é o panorama bíblico. E dentro deste quadro nós estamos abordando o tema O Caminho da Salvação segundo o Plano de Deus. Esse importante tema parece que é um tema inesgotável, de tantas abordagens que podemos fazer, que essa foi a missão principal que o Senhor Jesus, ele veio trazer aqui neste mundo. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você pode participar formulando a sua dúvida, o seu comentário, a sua crítica, através do telefone 3307-4429 sobre esse tema, ou também formular a sua pergunta através do telefone WhatsApp 996387610. Temos hoje a cooperação do pastor Cícero, que estará aqui cooperando com este quadro Panorama Bíblico. Então, vamos dar a oportunidade para o pastor Cícero fazer a sua saudação e já formular a primeira pergunta. A paz do Senhor a todos, a você, meu ouvinte, que nos ouve aí, que está acompanhando a nossa programação, que Deus possa lhe abençoar. Aos nossos irmãos que também nos ouvem, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Pastor, temos aqui uma pergunta, onde essa pergunta é uma pergunta que, às vezes, as pessoas ficam meio perdidas, né? Diz assim: a salvação, nós sabemos que no Antigo Testamento os judeus tinham uma base bíblica, tinham os mandamentos do Senhor. Mas e os gentios, que não tinham essa base? Como eles poderiam alcançar a salvação? Nós sabemos que a salvação, ela só é mediante o Senhor Jesus Cristo, a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E esta salvação, ela tem o seu tempo passado, presente e futuro. Não podemos ter nenhuma dúvida a respeito deste importante tema. Por exemplo, em Atos, capítulo 10, verso 42, nós lemos palavras do apóstolo Pedro. Ele diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi constituído juiz, isto é, ele está numa posição para aqueles que estão vivos atualmente como um advogado. Ele está cuidando das causas, especialmente com relação ao pecado. Ele é o que pode perdoar os nossos pecados. Mas um dia, a Bíblia fala que ele será não mais advogado, ele será colocado como juiz. Então, enquanto você tiver vida, prezado ouvinte, faça um concerto com o Senhor Jesus Cristo. Veja a importância de você estar sendo justificado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E
podemos também dar o exemplo que o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 4, da justificação de Abraão. Então, nós vemos no verso 3, Paulo dizendo assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a palavra imputado é uma palavra que significa acreditar na conta da pessoa. Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante ao seu efeito. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 4 de Romano, ele fala 6 vezes essa palavra imputar, ou atribuir a justiça ao crente. E nós sabemos que Abraão, ele creu, ele teve fé. Amém. E dessa maneira, ele é considerado o pai da fé. E dessa maneira, o apóstolo ainda faz um questionamento no verso 10 do capítulo 4. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Porque aí daí pode surgir uma outra pergunta. Sim. Que o irmão poderia fazer. E os gentios? Sim. Isso foi Abraão. Mas e os gentios? Então nós sabemos que os gentios eram considerados incircuncisos. Os judeus consideravam os gentios como cães, sim, cães incircuncisos. E dessa maneira, aquela circuncisão era um sinal da fé. Era o selo da fé, como Paulo coloca aqui no verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Daí, podemos dizer, com o exemplo de Abraão, que ele acreditou em Deus, logo o Senhor Jesus Cristo, ele teve no seu sacrifício essa função de perdoar tanto aqueles que estavam presentes na sua geração, como aqueles que também estavam já em outra situação de morte, mas com as suas almas. Lá quando o Senhor contou aquela história de Lázaro, onde estava o seio de Abraão, esse efeito da morte do Senhor foi um efeito para todas as épocas. E podemos ainda dizer, dando o exemplo de Raabe, a meretriz, que creu, isso foi-lhe imputado como justiça, está em Hebreus capítulo 11, né? Podemos dizer o exemplo de Ruth, a moabita, uma mulher moabita que sim, foi até também descendente, o Senhor Jesus foi descendente dela, com Boaz. Podemos também ver o exemplo da cidade de Nínive, quando Jonas foi pregar, arrependei-vos, e Deus poupou aquela cidade. Eles aceitaram a mensagem da salvação, né, pastor? Interessante. Todos esses que o irmão acabou de citar, eles não só aceitaram a salvação de uma forma declarada e posta a eles, como também eles abraçaram a causa da salvação. Interessante. Pastor, temos uma outra pergunta aqui. Dentro do que Gálatas
5,16 nos informa sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, corremos o risco de não atentarmos a essas advertências tão importantes e praticarmos as obras da carne, corremos o risco de perder a salvação? O texto que o irmão está propondo é Gálatas 5,16. Isso. 5,16. Tá? Que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui nós encontramos uma expressão que o apóstolo Paulo coloca muito nas suas epístolas, que é uma expressão de linguagem chamado paralelismo. O apóstolo sempre coloca carne e espírito, lei e graça. Então, é muito comum esse antagonismo, esse paralelo, vida ou morte. E aqui ele coloca essa expressão espírito e carne, de maneiras que devemos entender que o cristão agora está vivendo, está unido com Cristo. Cristo deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Amém. E essa expressão que o irmão leu aqui no verso 16, podemos observar que a palavra Espírito, ela está em letra maiúscula. Sim. Mostrando que o Espírito é pessoal, é uma pessoa. Não é letra minúscula. Se fosse letra minúscula, nós estaríamos andando em nosso espírito. Mas a recomendação de Paulo é que andemos no Espírito Santo. Então Paulo coloca bem claramente aqui para esses cristãos de Gálatas que eles queriam, de uma certa forma, voltar à prática da lei, do judaísmo. E Paulo está recomendando que eles andem no Espírito, em Espírito, sejam guiados pelo Espírito Santo, fazendo com que haja uma mortificação da carne. Então Paulo, ele reconhecia a sua grande luta quando ele escreveu, por exemplo, o capítulo 7 de Romanos, que ele fala, miserável homem que eu sou. Ele reconhecia a sua natureza, a sua fraqueza como ser humano, e ele gritava, vamos assim dizer, que queria fazer outras coisas, mas existia uma espécie de uma prisão interior que é a carne. E como o irmão leu, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e se opõe um ao outro. Então, nós temos que ter esse discernimento e procurar as coisas espirituais, né? Estarmos buscando a Deus, reconhecermos a nossa fraqueza e, sabedores dessa fraqueza, buscarmos mais a presença de Deus. Amém, pastor. Então, diante do plano de Deus, né, temos esse caminho aí da salvação que ele traçou para nós, um cristão, então, ele não pode jamais deixar de exercer os frutos do Espírito
e valorizando a concupiscência da carne. Porque então as suas obras não seriam obras de justiça, correto? Ele estaria totalmente fora dos planos de Deus. Porque o plano de Deus, ele vem abrangendo todos esses pontos importantes para nos auxiliar no final da nossa caminhada. Durante, no começo, o durante e no final da nossa caminhada. Então, é muito importante, diante desse texto que nós lemos sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, ficarmos atentos para não pecarmos contra a palavra, nem contra o Espírito Santo do Senhor. Por isso que nós temos aqui a palavra como referência, e atentarmos às obras da carne que diariamente estão ali nos cercando, nos tentando, nos dando pratos saborosos, mas o final deles pode ser morte eterna. Correto? É verdade. Muito Isso bom. é uma luta, né, diária, cada dia. Por isso que o Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. E uma vez salvo, sempre salvo? Essa é uma pergunta muito rotineira, né? É uma pergunta que devemos entender que a salvação, ela não é um fato somente no momento. A salvação inclui um tempo da nossa vida aqui na Terra. Existe, assim como existe a fecundação de uma criança, a criança passa 9 meses no seio da mãe para ser formada, todas as suas partes serem formadas, né? Não é só na fecundação e pronto. E já está a criança concebida. Tá tudo Existe aquele processo todo, né? Uma coisa maravilhosa. Então Paulo, ele pôde dizer, sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Coisa linda, né? Aqui temos uma figura, uma ilustração da salvação. A salvação, ela tem o seu primeiro momento, que é a fecundação, quando a palavra fecunda o nosso coração através do Espírito Santo, que nos convence que somos pecadores. Mas isso é um processo. Temos que entender que é um processo. Não é só aquela fecundação, agora eu estou salvo. Pronto. E continuo já estou garantido. Meu nome já está escrito no livro da vida. Já posso sair por aí, posso fazer, posso... É um processo. É um processo. É um processo. É algo que devemos conservar a nossa salvação no dia a dia, né? Sim. Então é um processo, uma conversão. A salvação também envolve a conversão. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, ele diz, se vós não se converterdes e ficardes como uma criança, então ele colocou a expressão, o exemplo de uma criança, né? Uma criança inocente na sua malícia, diferentemente dos adultos, né? Então é um processo que vai nos acompanhar e nós temos que dar esses frutos do Espírito. Amém. Amém, pastor. Comprovando a nossa salvação. Como é que eu posso dizer que estou salvo se eu estou sem uma vida unida com Cristo? De acordo com a palavra, né? Sem estarmos integrados na igreja do Senhor, sem ter comunhão com os nossos irmãos. Comunhão com o corpo de Cristo, sem participar da Santa Ceia. Santa Ceia, de estarmos envolvidos na obra. Não é um fruto da salvação. E resumindo, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número... Apocalipse, capítulo
Guarda, versículo 10. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 11, repetindo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para nós podermos fechar esse assunto que é de suma importância. Como devemos cuidar bem da nossa salvação. Amém? Essa é uma situação em que o próprio apóstolo Paulo ele tinha a esperança em vida do arrebatamento da igreja. Por isso ele escreveu a epístola de Tessalonicense, que nos fala muito a respeito do arrebatamento. Então nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, tanto para o arrebatamento, como também para uma possível morte, um chamado da morte, em que devemos estar preparados para este grande dia da nossa partida deste mundo, né?